Boa noite, caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. Hoje temos o prazer de entrevistar o Dr. Alex Ramires, advogado especialista em direito previdenciário e acidentário, que também é parceiro aqui do Sindicam São Paulo. Todas as primeiras segunda-feiras de cada mês, ele está aqui no Sindicam, dando plantão, a fim de atender você. Obrigado, doutor, por nos conceder essa entrevista. Cláudio, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Boa noite para o amigo caminhoneiro que está em casa também. Espero que nós possamos esclarecer as suas dúvidas da melhor forma possível. Pois é, doutor Alex. Nós vamos falar hoje exclusivamente sobre a questão do reconhecimento da atividade especial dos nossos colegas caminhoneiros para a aposentadoria. Sabemos que o senhor publicou recentemente um belo artigo, parece que é fruto do TCC de tese de término de pós-graduação, né? Numa conceituada revista do Mundo Jurídico e também no conceituado Jornal do Sindicam, que você deve ter lido, né, caminhoneiro? Lá na página 8 dessa última edição do Jornal do Sindicam, o Dr. Alex é ele que escreveu o artigo orientando você sobre a importância dessa sua condição de se aposentar na atividade especial. O senhor pode falar um pouco para a gente sobre esse assunto, doutor? Com certeza, Cláudio, com certeza. Nós pensamos no desenvolvimento desse artigo, em coautoria com o professor Carlos Gouveia, que é presidente da Comissão de Previdenciário da OAB aqui de São Paulo. Bem lembrado. Um abraço para o doutor Carlos. E também o doutor Arismar, né, que também dá plantão aqui no Sindicam, nos ajudou muito no desenvolvimento desse artigo. Porque, veja, parece até meio clichê o que eu vou falar aqui. Duas grandes feras, hein? Feras. Na área de direito previdenciário, duas grandes feras. O Dr. Carlos, como o Dr. Alex disse, é presidente da Comissão Permanente de Assuntos Previdenciários da OAB São Paulo, e o Dr. Arismar, além de ter o escritório, que é por intermédio do escritório, que o Alex atende aqui aos sindicalizados do Sindicam, também é membro desta comissão. Então, grande responsabilidade escrever esse artigo. E o que nos chamou a atenção, porque veja, parece clichê o que eu vou falar aqui, mas quando a gente fala que o caminhoneiro, e eu vou falar especificamente para o amigo caminhoneiro autônomo que está nos assistindo, ele carrega o Brasil nas costas, isso é fato, porque se ele parar um dia, a gente deixa de comer e a gente deixa de consumir. Só que isso tem um preço para esse trabalhador. Isso tem um preço tanto para a sua saúde física como para a sua saúde mental. Então, veja, no desenvolvimento do seu trabalho, hoje em dia os caminhões estão um pouco mais modernos. Mas nem todos têm acesso a essa modernidade. Mas, bem lembrado. Há de se lembrar que a frota de autônomo no Brasil gira em torno de 16 e 18 anos. Então, só que antes disso, ele, ali na cabine do caminhão, ele está exposto, vamos colocar assim, a diversos agentes agressivos. O que esses agentes agressivos? Frio demais, calor demais, ruído, dependendo do motor do caminhão. Verdade. O caminhoneiro não percebe quando ele é novo, mas quando ele fica um pouco mais velho, ele não escuta direito por conta do ruído do caminhão. Vibração, que parece uma coisa que não influencia na saúde, influencia muito, sem dúvida, ocasionando inclusive hipertensão ao longo da vida desse trabalhador. Então nós fizemos esse artigo porque o caminhoneiro de fato ele é um dos principais profissionais para gerar riqueza no Brasil, só que nós temos que perceber uma coisa, a saúde desse caminhoneiro, tanto para ele quanto para a família dele, tem que vir em primeiro lugar. Então por isso que nós destacamos ao longo desse artigo, que é científico, que pode ser consultado lá no site do âmbito jurídico, mas que ele tem um aspecto muito prático para que nós possamos entender os diversos agentes agressivos que esse profissional está exposto, que nós descrevemos agora, e o que nós podemos fazer enquanto profissionais do direito para ajudar esse trabalhador. Agora, doutor, muito se fala de atividade especial, de aposentadoria, se fala de outros tipos de aposentadoria, mas enfim, qual é a vantagem para o caminhoneiro ter acesso a uma aposentadoria qualificada como especial? Vamos lá. E quais as desvantagens? As desvantagens. Então vamos lá, Cláudio. Quando nós falamos de tempo especial, muitos chamam de insalubridade. Se você quiser ler tempo especial como insalubridade, ok, não tem problema nenhum. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas para que nós possamos entender aqui, okay, seria mais ou menos a mesma coisa. Então vamos colocar assim, a grande vantagem do trabalhador ter a contagem do tempo especial, viu, caminhoneiro, é o seguinte,
Quando ele trabalha 1 ano, vamos colocar, sob condições especiais, exposto a ruído, calor, vibração e etc., não conta somente 1 ano de tempo de serviço, vamos colocar assim, conta, por exemplo, no caso do homem, 1 ano e 4 meses. Ou seja, é fictício, mas deu um tempinho a mais. Opa. Ou seja, então, se ele trabalhou a vida inteira exposto a esses agentes agressivos que nós estamos falando aqui e a gente fala mais detalhado lá no artigo, ele vai conseguir se aposentar mais cedo. É um privilégio se aposentar mais cedo? Entre aspas, não. Até pela condição de saúde Até pela dele. condição de saúde. A partir do momento que ele está exposto a diversos agentes ali que efetivamente estão prejudicando a saúde dele, ele tem o direito de se retirar mais cedo do mercado de trabalho. Ele tem esse direito, porque se ele continuar, ele vai sair morto. Muitas vezes, e a gente sabe que isso acontece com muita frequência. Sem dúvida. Boa explicação. Doutor, qual o X da questão na situação da categoria no quesito aposentadoria do caminhoneiro? Aposentadoria é um tema muito polêmico, Cláudio. E eu tenho que fazer essa pergunta para o senhor. É ponto passivo? Ele trabalhou, ele vai se aposentar? Não exatamente. Tem uma diferença técnica que eu gostaria de deixar bem claro para o amigo caminhoneiro que está em casa. E aqui nós estamos falando do caminhoneiro autônomo. Autônomo. Você, caminhoneiro. O nome técnico é contribuinte individual, mas autônomo fica muito mais fácil para nós aqui. Tem uma diferença técnica de tempo de contribuição, que é o tempo de serviço, e carência. Então, não é somente o caminhoneiro trabalhar que no fim da vida ele vai ter direito à sua aposentadoria. Lê do engano. O que é que você precisa fazer, amigo caminhoneiro? Não tem jeito. Autônomo, você precisa recolher para o INSS, não tem jeito. Porque o INSS é assim, Cláudio, é um seguro. Eu só tenho acesso ao seguro se eu fizer o quê? Se eu pagar. Não tem para onde correr. Eu trabalhei, eu tenho que pagar. Então, o tempo de contribuição, ele é diferente dessa carência. Então, caminhoneiro, procura fazer o seu pagamento de forma correta, mês a mês, consulta um advogado especialista em direito previdenciário ou um contador. Tá? Vale lembrar desse quesito que o Sindicam tem uma parceria consolidada com o escritório Amorim Júnior, Advocacia, do qual o Dr. André faz parte. E como eu disse no início do programa, dá plantão aqui todas as segundas-feiras, as primeiras segundas-feiras de cada mês. Então, você já tem um caminho. A dica dele é importante, procurar um profissional, mas no que se refere aos profissionais caminhoneiros autônomos, cuja base territorial está aqui no Sindicam São Paulo, ou seja, se o seu caminhão está emplacado em uma das cidades representadas pelo Sindicam São Paulo, você tem direito a esta consulta. Faça valer. Exatamente. Pode vir nos procurar aqui, a gente dá todas as orientações. Eu não sei como que recolher. Vem aí, a gente vai explicar o código, a guia, como que faz, como que não faz, porque tem caminhoneiro, nosso amigo recolhe a mais do que deveria e não tem um limite, tem um teto. E depois não tem volta. Não, até dá para pedir depois, mas para pedir esse dinheiro do governo fica um pouco complicado. Então, de forma prática, fica inviável. Então, esse é o primeiro ponto, ele tem que recolher. Deixa eu interromper nesse ponto, doutor, porque tem uma outra questão que é muito importante e que necessariamente não depende da contribuição do caminhoneiro. Quando ele presta um serviço como autônomo para uma empresa, a empresa, na hora de pagar o frete, retém 20% desse valor. Ok? Ok. Então, se a empresa tem que ficar... Aí que o amigo caminhoneiro tem que ficar esperto. Ok. Ele tem que ficar atento. Porque se a empresa fez o recolhimento e a obrigação tributária, vamos colocar assim, é da empresa que tomou o serviço, então, ok. Nesse caso, não precisaria fazer a retenção, porque ela já fez a retenção do INSS lá na ponta, vamos colocar assim. Mas a pergunta é, e quando a empresa não repassa para o INSS? Aí tem uma saída técnica, vamos colocar assim. Se a obrigação era da empresa que tomou o serviço dele e a empresa não faz o recolhimento de forma efetiva para os cofres da Previdência, tem um problema. Só que o próprio INSS, ou melhor, o próprio Conselho de Recursos do INSS, que é uma fase recursal lá dentro da Previdência Social, tem um enunciado que se chama enunciado 18, que fala mais ou menos o seguinte: não pode se negar benefício previdenciário quando a obrigação do recolhimento é da empresa. Então, se a obrigação não era dele naquele momento, o INSS não pode negar o benefício. Mas ele não tem que provar nada. Aí não tem que provar nada. Ele não tem nem que provar que prestou o serviço para a empresa.
aí é interessante fazer a prova que prestou serviço. Então ele precisa ter essa documentação guardada. Cada vez mais o caminhoneiro ele precisa se organizar. Então é interessante que ele pode parecer que não seja importante, mas é importante ele ter um acervo da documentação da vida de trabalho dele. As notas, até recibo de pedágio é interessante guardar, porque se precisar fazer uma prova, ele tem na mão. Então é interessante que ele tenha essa documentação guardada. Então, se a obrigação ainda é da empresa, a gente consegue ter essa saída técnica. Se é dele, não tem jeito. Doutor Alex, 1 minuto. Vamos para um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando o Dr. Alex Ramírez, advogado especialista em direito previdenciário e acidentário. Deixa eu dificultar um pouco mais. Ele, no começo da carreira profissional, não se preocupou com isso, não guardou esses comprovantes. O que dá para fazer? Dá para fazer? Então, tem aquele ditado, né, Cláudio? Quem paga quem paga errado, paga duas vezes. Okay. Se ele efetivamente não conseguir provar que ele pagou e essa informação não estiver no banco de dados da Previdência, porque às vezes está lá a informação, ok, aí dá até um alívio. Mas se essa informação não estiver no banco de dados, infelizmente, se for necessário, ele vai ter que fazer esse recolhimento novamente. Então, perceba a importância do caminhoneiro autônomo recolher de forma correta, porque não é trabalhou, aposentou, não, ele tem que pagar para ter o benefício. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como nós estamos falando de atividade especial, insalubridade, no caso do caminhoneiro que é empregado, ele tem carteira assinada, quando ele precisa fazer essa prova que ele está exposto lá aos agentes agressivos, a empresa é obrigada a fornecer um documento que se chama PPP, que nesse documento consta a vida profissional dele, o período que ele trabalhou, o que ele fazia na empresa e os agentes que ele estava exposto lá, frio, calor, ruído, etc. No caso do autônomo, ele não tem esse documento, porque ele está por conta, vamos colocar assim. Então, o que é que precisa fazer? Ele precisa contratar um profissional, no caso um engenheiro de segurança do trabalho, para produzir uma espécie de laudo para ele. Esse engenheiro ele vai utilizar os equipamentos no caminhão mesmo e vai medir o grau de ruído, de vibração, calor, frio e etc. Fora também que a gente não pode deixar de fora os motoristas de caminhão tanque, que autônomos no caso, que eles estão expostos ao quê? Risco de explosão. Então ali, qualquer hora, se explodir aquilo, acabou. Mas nesse caso da carga perigosa, eu presumo, na minha ignorância, que seja mais fácil comprovar a especialidade, né, da aposentadoria. Então, hoje no escritório nós brigamos muito com pessoal, motorista de caminhão-tanque, pessoal que trabalha com minérios, com impostos de gasolina também, para provar que o risco de explosão ali é iminente. É um pouquinho mais fácil? É um pouquinho mais fácil, porque é algo que a princípio parece estar evidente. Só que nós precisamos formar o entendimento do juiz, do Poder Judiciário, para falar que a qualquer momento explodiu, aquele trabalhador, infelizmente, ele vai deixar uma família, né? Sim. Então, são esses dois pontos. Contribuição, então não tem jeito. Faça a sua contribuição de forma correta, consulte um profissional de sua confiança, nós também estamos aqui à disposição. E no caso do autônomo, para fazer a prova da atividade especial, é importante que ele contrate um engenheiro de segurança do trabalho para que faça uma espécie de laudo, para que ele possa provar perante o Poder Judiciário. Tá legal? Certo, doutor. Então é isso aí, caminhoneiro. Os dois passos importantes você já sabe e é inevitável. Depois não adianta reclamar, né? Doutor, nós podemos considerar a profissão de risco a do caminhoneiro? Os empregadores, assim como os órgãos competentes, entendem ou valorizam a complexidade da rotina da categoria? Eu pergunto isso porque, às vezes, para o
para o processo, de repente, se tiver um testemunho lá do empresário dizendo, não, realmente, os caminhões da empresa são bem cuidados, né, tem a manutenção, mas existe um ruído assim, que é normal, pode ajudar. Claro, com certeza. Enquanto profissional do direito, enquanto advogado, nós procuramos utilizar todos os meios de prova que nós temos à disposição. No caso, a prova documental, que é o laudo desse engenheiro de segurança do trabalho, prova testemunhal também, nós usamos todas as provas, porque às vezes o caminhão está ok, está tudo certinho, ele não está exposto a nenhum agente. Só que, lembra lá no começo do programa que nós falamos dos agentes psíquicos? Porque hoje em dia o caminhoneiro, muitas vezes ele vive sob uma pressão tão grande. Não, só de assalto. Assalto, medo, dependendo da carga que ele está transportando, ele fica com aquela pressão. Isso ele não percebe, mas afeta o psicológico dele. E tem outra pressão, doutor. A lei do caminhoneiro veio tentar inibir um pouco isso. Não vamos falar dessa lei que veio impor aí a necessidade de descanso a cada 4 horas para meia. Que é exatamente, eu não posso chamar de coação, porque eu não tenho provas, né? Mas a sugestão para que esse caminhoneiro cumpra essa entrega da carga num determinado horário. E isso, por si só, impõe a ele uma pressão psicológica de ter que chegar no horário, numa estrada como as estradas que nós estamos acostumados, não aqui em São Paulo, porque das 20 melhores estradas, 18 estão em São Paulo, mas no Brasil afora, o trânsito que ele pega nas estradas de São Paulo, nas estradas do Brasil afora e inclusive na capital, né? Porque como o Rodoanel ainda não está pronto, invariavelmente ele tem que pegar, uma hora ou outra, ele tem que pegar a marginal Tietê. A questão da restrição, né? Nas marginais Tietê, o caminhoneiro, apesar da restrição começar 5 horas da manhã e ir até as 9 horas da manhã aqui na capital, na marginal Tietê aqui na capital, e à tarde, começar às 5 horas da tarde e ir até as 9 horas da noite, se o caminhoneiro hoje entra na marginal 3h30 da tarde, ele não sai 5 horas, ele não consegue sair, principalmente se for no sentido da rodovia Castelo Branco para Ayrton Senna. Ele não consegue, definitivamente, 1h30 ele não consegue. E isso causa a ele um estresse absurdo, porque ele sabe que vai pegar uma multa, e pior que a multa, vem os pontos na carteira, e ele, como profissional do volante, não pode ter as multas e ficar sem a carteira, porque se ele fica sem a carteira de habilitação, a CNH, como todo mundo conhece, ele obviamente fica sem trabalho. Fica sem sustento. Porque é isso que prova a condição de motorista profissional dele. Exatamente. Né? Então as pressões são várias. O senhor tem toda a razão. De todo lado. Então, por isso que eu gosto, quando eu falo para o amigo caminhoneiro que está em casa, consulte um especialista, porque o advogado especialista ele vai sentar com ele, vai fazer entrevista, como que é o trabalho dele, como que foi o trabalho dele no passado, porque a gente precisa saber de toda a vida de trabalho do caminhoneiro autônomo para saber como se desenvolveu, quando que ele ficou doente, quando que não ficou, quando que ele precisou de um benefício, um auxílio-doença, por exemplo, porque levando em consideração todo esse período, é que nós podemos entregar para ele o que a gente chama de planejamento previdenciário. Quando que é bom ele se aposentar, quando que não é. Tem a questão da reforma, que de reforma não tem nada, né? Veio mais para prejudicar os trabalhadores. Então é importante consultar um especialista para ver todas essas questões. Tá certo. Doutor, devemos considerar uma contagem de tempo ideal para um caminhoneiro se aposentar? Qual seria e por quê? Hoje, Cláudio, está assim, ó. Como que é a legislação hoje? O homem, é a grande massa, né? Ele precisa de 35 anos de tempo de contribuição. A princípio não tem idade mínima, né? Então no caso da aposentadoria por tempo ele precisa de 35 anos, provar esses 35 anos. Por isso que é de suma importância ele fazer o recolhimento certinho. Porque se ele trabalha e não faz, o que acontece muito, ele vai ter problema lá na frente. Só que tem um problema, hoje a aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem algo que diminui o valor do benefício, que é o fator previdenciário. Então, levando em consideração a idade que ele pede aposentadoria e a expectativa, vamos colocar assim, de sobrevida,
que é o IBGE que fala, de sobrevida, não é nem expectativa de vida, tem um redutor no benefício. Por isso que é tão importante esse debate que o Sindicam está promovendo aqui, por quê? A aposentadoria especial, se ela for considerada na sua forma pura, vamos colocar assim, ou seja, além dele se aposentar mais cedo, ele tem que provar não 35 anos de trabalho, agora ele tem que provar 25 anos de trabalho, 10 anos a menos. Já é um grande salto. É um grande salto. E isso com a aplicação do... Sem aplicação do fator previdenciário. Ô, louco! Então, a aposentadoria especial hoje, ela é muito mais vantajosa porque retira o trabalhador mais cedo do mercado de trabalho, não é privilégio, é necessidade. E em cima deste benefício, quando ele é concedido na forma pura, os 25 anos provados especiais, não tem incidência de fator previdenciário. E se tiver algum ano que não é especial, aí incide o fator previdenciário. Então, aí vamos supor que ele trabalhou 15 anos em condições especiais e o restante tempo comum. Aí o que a gente faz? A gente não pede aposentadoria especial, nós pedimos a conversão desse tempo que é especial em comum. Aí ele sai, em vez de ele sair com aposentadoria especial, ele sai com aposentadoria por tempo de contribuição. Mas às vezes é o que tem para fazer. Às vezes realmente ele já é um bom negócio. É um bom negócio. É um bom né? negócio. Tem essa possibilidade de pedir a conversão do tempo especial em comum, que eleva o tempo dele, ele sai aposentado. Agora, se ele tiver os 25 anos como especiais... Doutor Alex, mais um minuto. Vamos para mais um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando o Dr. Alex Ramírez, advogado especialista em direito previdenciário e acidentário. Falando dessa forma, talvez você não entenda fator previdenciário, tal, porque isso não é da sua área, né? Nós conhecemos porque é a área do doutor e a minha, eu sou jornalista, já escrevi muito sobre fator previdenciário que foi criado na época do Fernando Henrique, quando ele fez a última mudança na reforma da Previdência. Quem estava à frente da Previdência era a doutora Solange, né? Não me recordo o sobrenome dela. Essa questão eu acompanhei muito bem, foi nos idos dos anos 2000, 2001, foi, o fator 2002. Veio com a lei 9876 de 99. De 99, foi isso aí. E então, o que aconteceu? Criou-se um redutor de aposentadoria porque levou em consideração que a pessoa estava se aposentando, entre aspas, cedo demais, porque não tem idade mínima no Brasil, ainda não tem. Em vários outros países do mundo tem. Na maioria dos países civilizados, organizados, etc., tem idade mínima. Aqui no Brasil ainda não tem, né? Então, a pessoa começou a trabalhar, era muito comum, hoje ainda não, mas era muito comum na época, começar com 11 anos, com 7 anos, com 13 anos, né? E tinha os seus registros, e as pessoas começavam a aprovar. Então, 35 anos mais 11 dava 45. Para você entender, 45 anos a pessoa se aposentava. Foi assim até 99, né? Muita gente se aposentou assim, entre aspas, cedo, mas também começou cedo, né? Mas para a Previdência, para os cofres da Previdência, isso estava gerando um desequilíbrio muito grande. Eu não estou aqui justificando a criação do fator previdenciário. Só estou dizendo que por que ele foi criado. E aí, como o doutor disse, houve essa interação com o IBGE que constatou que a sobrevida da pessoa de 45 até X anos era tantos anos. E a partir daí se aplicou um redutor que daria aí uns 20%, 30% da dependendo da idade da pessoa. Até mais. Ela tem uma redução do benefício no caso 45 anos, de 60% do benefício. É draconiano. É draconiano porque
parte-se do princípio que a pessoa estava se aposentando cedo e podia ter outras atividades profissionais, né? Mas nós conhecemos o país em que a gente mora, né? Então, mas só para explicar para você, em alguns casos, segundo o doutor, até 60% de redução do valor. É lógico que o teu caso pode ser um pouco diferente, porque você está aí com 54 anos, ou 50 anos, ou 55 anos, esse redutor é um pouco menor. Mas se você tiver 25 anos, trabalhado como caminhoneiro, recolhido alguns períodos, tendo os comprovantes de que prestou serviços nas empresas XYZ que pagaram frete autônomo para você, né? E recolheram os 20% do seu pagamento de frete, né? Esses 25 anos, é isso que ele está dizendo, isso é importantíssimo, podem ser considerados especiais e se forem considerados especiais, não entra o redutor, não entra o fator previdenciário. Exatamente. Então você vai pegar a sua aposentadoria no que vale. A gente gosta de falar assim, pega cheia. Olha aí. Pega a aposentadoria cheia. É até uma palavra bonita de falar, pega cheia. Pega cheia, né? Então, percebe a importância, primeiro, de você estar bem orientado. Fundamental, caminhoneiro, você está bem orientado. Depois, ter as documentações. Ah, mas eu não tenho a documentação. Procure um especialista, mas procure um advogado especialista em previdência social. Como eu disse no começo do programa, o Sindicam tem uma parceria com o escritório Amorim Júnior Advocacia, da qual o Dr. Alex Ramires faz parte e presta serviço aqui todas as segundas-feiras, aqui no Parque Novo Mundo, São Paulo, capital, todas as segundas-feiras, as primeiras segundas-feiras de cada mês. Consulte um especialista que ele vai lhe orientar como você pode conseguir os documentos. Se não houver isso, mesmo assim, ele vai ver essa possibilidade com você de te enquadrar na aposentadoria especial. É uma possibilidade, não é? Pelo menos o amigo caminhoneiro que está em casa, ele já fica sabendo as possibilidades que ele tem. Não é? Eu falo, ó, você tem a opção A, B e C. A A tem isso, mas A tem essas vantagens e desvantagens, a B é isso e a C é aquilo. Então ele já fica orientado, porque é importantíssimo isso que o Sindicam está fazendo, de levar essa educação para as pessoas, porque as pessoas, infelizmente, elas são ignorantes, não no mau sentido, mas de falta de conhecimento. Mas eu me permito aqui fazer uma retificação. Todo mundo, quando fala que as pessoas são ignorantes, acham que estão ofendendo. E não estão. Com certeza. Todos nós somos ignorantes. Uns nos assuntos, outros em outros. Ninguém domina a totalidade de todos os assuntos, né? Então, eu, por exemplo, eu entendo de aposentadoria, eu entendo falar de aposentadoria do ponto de vista jornalístico, o que é, o que não é tal. Agora, os meandros disso, como recorrer, como procurar, quais as importâncias de cada benefício dentro das suas especificidades e dentro da sua realidade, é só um profissional específico disso, que estudou sobre isso, que já atendeu outros casos e tem um background, tem um repertório que pode lhe ajudar. É como um mecânico de caminhão, você sabe melhor do que eu. Tem mecânico que entende muito de carburador, o outro entende de motor. Então, cada um tem a sua especificidade. E aquele que entende muito de motor, obviamente, pode ser um ignorante na área do carburador. Pode não ser um total ignorante, mas pode desconhecer, e aí sim o uso da palavra ignorância, possa desconhecer aspectos que aquele que é um especialista conhece e resolve o problema do seu caminhão. É isso que nós estamos falando. Perfeito. Doutor, o assunto realmente é um assunto empolgante, é um assunto importante, necessário. Vamos trazê-lo aqui outras vezes para falar desse assunto, porque é um assunto que a gente tem que martelar o tempo todo, porque é importante para você, caminhoneiro, é importante para a sua família. Importantíssimo para você e para a sua família. Mas os 30 minutos já se foram. Poxa, passa rápido, né? Chegamos ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país. Entrevistando hoje o Dr. Alex Ramires, advogado especialista em assuntos previdenciários e acidentários, que presta serviço
aqui no Sindicam todas as primeiras segundas-feiras de cada mês, numa parceria do Sindicam São Paulo com o escritório Amorim Júnior Advocacia. E deixamos o microfone aberto para que o senhor possa passar a última mensagem aí para os nossos seguidores. Ok, agradeço mais uma vez o convite, Cláudio, a todo o pessoal do Sindicam por trazer esse tema de suma importância aqui para o amigo caminhoneiro que está em casa. E amigo caminhoneiro autônomo, observe isso, recolhimento, faça seus recolhimentos, consulte um especialista de sua confiança. Nós estamos aqui à disposição de vocês para sanar suas dúvidas referente à aposentadoria especial, tempo de contribuição, tá? E sobre a questão da atividade especial, venha nos consultar e se você não estiver aqui, estiver muito longe, consulte um advogado especialista, mas não deixe a sua vida no que diz respeito ao INSS de lado, não. Porque é assim, Cláudio, hoje nós somos jovens, mas a idade passa rápido e passa muito rápido. Então amanhã, quando você precisar de um benefício da Previdência Social, você possa ter acesso a esse benefício de forma mais tranquila e aproveitar esse tempo de descanso com a sua família, tá ok? Espero que tenha sido de bom proveito esse programa para vocês e deixo aqui o meu abraço. É isso aí, doutor. E eu agradeço aqui de antemão os jovens, ainda somos jovens, não é meio o meu caso, mas de qualquer forma eu agradeço a deferência e agradeço a você, caminhoneiro, porque a sua audiência para a gente é sempre sinal de prestígio. Obrigado e te aguardamos aqui na próxima terça-feira. Boa noite. O Recanto Angaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recanto Angaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.